Agora que a Titi se foi, de Lília Lardoni. Mais que um negócio, os relógios eram uma obsessão. Eu não podia me aproximar do lugar onde ele trabalhava, sempre em silêncio. E somente a Titi podia preencher os cartõezinhos que ele pendurava em cada relógio depois que os clientes iam embora. Ela até tinha permissão para escrever com lápis copiativo nos livros-caixas. Quando terminava, com uma mancha violeta nos lábios, ela aparecia sorridente no pátio, na calçada, onde eu estivesse, e insinuava querer apenas um pouco de proximidade. Apesar de denunciar a si mesma com um movimento de olhos, uma tensão súbita nos músculos do pescoço, algo que sempre me indicava a quem era destinada aquela mancha. Antes de começar o concerto dos relógios, o pai acomodava cuidadosamente a almofada de crochê que a mãe tinha tecido. Pobre coitado, precisa ficar tanto tempo sentado. Ajustava a flanela cinza ao cinto e retirava uma por uma as ferramentas da gaveta, deixando-as sobre a tela de veludo escuro. Em seguida, colocava um monóculo, alisava o cavanhaque e acendia a lâmpada que ficava alguns centímetros acima da sua testa para iluminar bem as peças. Da porta, eu pensava que a pinça era um prolongamento do seu indicador, uma unha metálica comprida, que ele usava com movimentos precisos para esgaravatar as entranhas dos relógios. De hora em hora, invariavelmente, ele tirava o monóculo, se levantava para ajustar os relógios pendurados por todos os lados e, como o chamado do cuco me avisava, eu corria para ver. A primeira a sair era a bailarina, loira como a Titi, girando a sua saia curta. Depois vinha o lenhador barbudo, que agitava um machado, qual bandeira de papel daquelas que a professora distribuía para comemorar o 25 de maio. O último era o meu preferido, um homenzinho careca, de bigode, que martelava um sapato feminino. Por que ele martela tanto? Eu perguntava, mas o pai, ocupado em mover os ponteiros até corrigir erros imperceptíveis para olhos que não fossem os seus, não me respondia. Atrás de mim, a Titi me dizia para não o incomodar com besteiras. Às vezes, ao chegar um cliente, eu que brincava na calçada, aproveitava para me reaproximar da relojoaria. O som alegre da campainha, um passarinho de bronze que batia as asas, nunca me cansava. Mesmo depois de fechada a porta, o bater de asas continuava devido a um mecanismo que jamais compreendi e que, em vão, tentei fazer com que o pai me explicasse. Um dia, a minha insistência o enfureceu a ponto de fazê-lo tirar o monóculo, endireitar-se e me dizer: "Você nunca vai compreender." Uma manhã em São Paulo, foi inacreditável encontrar o mesmo bicho. Ao entrar numa loja, a sonoridade do bronze me deteve. Igualzinho, pensei. Estavam lá o pássaro preso, o pai, o brilho do seu monóculo no olho direito e todos os relógios marcando o tempo que havia passado. Os meus ouvidos pareciam olhos porque, além de escutar, eu via as imagens da relojoaria passando com rapidez. Então, o som foi se apagando e somente o rosto do pai permaneceu. Foi estranho. Nem mesmo as notícias sobre a Titi davam aquela sensação. Possivelmente porque eram notícias fragmentadas. Algum conhecido chegava ao Brasil e, seguramente porque a mãe pedia, me telefonava para passar uma mensagem. Eu quase nunca entendia o porquê das minhas palavras. Não posso te dizer muito. Não sei, mas tua irmã não está. Sim, não se sabe onde ela está sendo mantida. Depois, fazia-se um silêncio até que eu perguntava onde diabos estava a Titi. Ou então eram as cartas escritas em código. Continuamos preocupados com a Titi. E nada mais. Claro que isso tinha acontecido muito tempo depois da viagem. A espuma se formava na crista das ondas e era difícil acreditar que eu estava lá, vendo o mar azul, sem me cansar do balanço. Mesmo quando a Cecília me censurava. "Você é jeca", dizia. "Até quando vai ficar na água? Vamos voltar para o hotel." Eu me arrumava e a seguia, pensando que conhecer o Brasil era a melhor coisa que já tinha me acontecido. Ninguém prestava atenção nos meus cabelos pretos e encrespados, nem nos meus quilos a mais.
Ninguém me dizia que eu não parecia ser a irmã da Tite. Depois, conheci o João e decidi não voltar para a Argentina. Você é louca, repetia Cecília antes de partir. E agora? O que é que eu vou dizer para os teus pais? Por fim ficou conformada e eu lhe entreguei uma carta para a mãe. Consegui um trabalho fantástico num hotel do Guarujá. A Tite ficou revoltada e me escreveu dizendo: você não muda, não se importa nem um pouco com o pai e a mãe. A Tite me veio à cabeça anteontem à noite, quando vi na televisão as ruas de Buenos Aires, uma voz falando do Gardel, da Evita, do Che. O que a Argentina poderia ter sido? Dizia a voz. Logo pensei na Tite. A voz constrói histórias. Presto mais atenção e me sento na cama com o controle remoto para aumentar o volume. Um casal dança tango no vagão de metrô vazio. Outro, o mesmo, se move lentamente num grande salão de baile, também vazio. Outro, seguramente outro, numa doca deserta. Merda, que país triste! Penso e escuto o som do vento que varre o quebra-mar do porto de Buenos Aires. E a voz continua. Quando se trata de tango, o homem procura pela melhor dançarina. Nesse momento vejo a Tite. O tempo se detém como se o pai o controlasse. Voltem cedo, escutaram? O pai nos diz da porta. A Tite e eu nos apressamos. Vamos que numa dessa ele se arrepende. Parou de chover. Os olhos da Tite brilham enquanto caminhamos pela Avenida Pueyrredón com as amigas dela. Na festa, Raul a procura. Eles dançam. Claro que a Tite dança bem, com paixão nas pernas e nos volteios. Ela é tão, mas tão leve. Vamos ver se você se parece uma pluma como a tua irmã, disse Raul, insistindo em me ensinar a dançar na noite em que estreamos o toca-discos Winkle. Como eu me atrapalhava, logo fui me sentar. A Tite também era linda. Loira como a minha mãe, disse o pai em voz baixa, no dia da festa de formatura, quando ela apareceu com o vestido azul celeste. Ao contrário da Tite, o auge dessa mulher que dança na televisão já passou. Tchau, você perdeu, guria, o teu tempo já era. Até mesmo no casamento, apesar de estar ao redor dos 25, a Tite parecia uma menina. A foto ficou gravada em minha memória. Ela vestindo a bata hindu, que ficava maravilhosa com a calça jeans, o Raul com cabelo e barba compridos, os dois sorridentes, abraçados em frente ao registro civil. E naquele verão de 75, escondida com Cecília, feliz por ter chegado aos 21, pela liberdade de poder ir embora com as minhas economias, apesar da oposição do pai, eu preparava a viagem ao Brasil. O Raul e a Tite me repreenderam, dizendo que os tempos não estavam para brincadeira. Logo agora você resolve viajar? Perguntou o Raul. E a Tite disse, deixa pra lá, é uma irresponsável. Mas no fim, os dois me acompanharam até a estação de retiro. Raul, fazendo sinal que queria me dar uma almofada, quando abri a janela ele disse, a viagem é longa, vai precisar disso para a bunda não ficar quadrada. Eu quis morrer de vergonha, porque já estava de olho num rapaz moreno sentado no banco de trás. Também me lembro que a Tite me levou um bronzeador e disse, cuide-se. Que ridículo. Era a última vez que nos víamos e ela me disse, cuide-se, o sol enruga. Eu ri. Pelo menos se eu pudesse culpar o sol pelas rugas de todos esses anos. É assim, 40 e tantos anos e o peixe encalhado, como dizia a tia Tchela. A tia Tchela, será que continua no bairro ou também morreu? Foi uma sorte o que aconteceu com o pai. Justo no ano em que eu tinha ido para a comunidade, meses e meses isolada apenas fazendo miçangas, preparando a comida e cantando com os outros durante a noite no meio do campo, até que chegou um entardecer, a chuva caía e de repente fui tomada por uma tristeza que não me deixava respirar. Uma necessidade urgente de ver a chuva sobre o asfalto, de ouvir as buzinas nas ruas de Buenos Aires.
mas não fui para Buenos Aires. Voltei para São Paulo e encontrei as cartas da mãe amontoadas na caixa de correio. Antes de abrir, ordenei-as por data. A última tinha 3 meses. Na segunda, ela avisava que o pai tinha sofrido um ataque cardíaco. As seguintes relatavam os cuidados. Precisa ser atendido como uma criança. E era difícil imaginar o pai de cama. Até que uma, com letra tremida, contava que o pai tinha morrido. Eu já sabia antes de abrir, mas mesmo assim li até o fim. Agora sim fiquei sozinho. Dizia. Muito tempo, 3 meses. Recordei das cartas anteriores, quando as desaparições da Tite e do Raul se perdiam num emaranhado de palavras. Não diziam, mas era possível ler claramente que eu tinha me salvado por ter viajado ao Brasil, por ter vivido a boa vida. Era isso que a mãe queria dizer com pobre Tite. Um dia, olhando o mar, o João disse: todos temos fantasmas. Era a resposta para os meus olhos, fixos na espuma das ondas, depois de receber notícias de casa. As cartas também diziam: não volte, é preciso dar tempo ao tempo. Então desfilavam os relógios do pai. Várias esferas azuladas com os ponteiros girando nas mãos da Tite. O tempo não passava, nem mesmo quando deixamos o Guarujá e fomos para o Rio, no apartamento de um amigo do João. Eu gostava daquela rua no Leblon, das árvores de folhas grandes e polpudas, do Sérgio e de seus movimentos harmônicos que destoavam do seu corpo enorme. João, ao fazer as apresentações, me fez prestar atenção na corrente com máscaras prateadas sobre o peito. Cada máscara uma religião, foi a explicação do Sérgio, e eu fiquei pensando. Ele me ajudou a compreender os silêncios do João, seus sumiços, o meu sofrimento quando o João desaparecia e eu o imaginava como uma mulher loira, alta e magra. Um dia, me dei conta de que fazia mais de 1 mês que não via o João. Chorei muito. Depois, conversei com o Sérgio. Eu tinha decidido ir embora para São Paulo, procurar trabalho, começar de novo, e precisava do conselho dele. Sangue bom, o Sérgio me escutou até madrugada. Contei tudo sobre a Tite. Também contei que não podia voltar para a Argentina. Não apenas por medo dos milicos, mas também porque não tinha condições de olhar a mãe nos olhos, de olhar a Tite nos olhos da mãe. No dia seguinte, saímos caminhar. Ele disse que me faria bem uma mudança para encontrar meu próprio caminho. É preciso conquistar a liberdade. Sussurrou com as mãos grandes nas prateleiras de uma livraria. Peguei o livro vermelho do mal e disse: como vendem isso se os milicos também mandam aqui? E ele me olhou sério. Pouco importa. Aqui quase ninguém sabe ler. E essa chuva ingrata que não para. Desde que embarquei no ônibus em São Paulo, chove. E agora continua chovendo em Foz. Uma cortina volumosa de água envolve o ônibus e não posso nem reconhecer a paisagem. Me incomodavam a chuva e o calor dia após dia, verão o ano todo. Você já se acostuma, dizia o João. Mas uma umidade pior do que a de Buenos Aires me invadia. A Tite, por sua vez, gostava do calor. Até nisso éramos diferentes. Tite, minha filha querida. Escrevi à mãe anos depois que os milicos se foram e a correspondência voltou a ser segura. Tite, a mais bonita. Antes esta ponte não existia, mas imagino que deve faltar pouco para chegar. Por sorte, parou de chover. Gosto de ver os campos amarelos, os edifícios que aparecem no horizonte, brilhantes em contraste com o céu que ainda está um pouco cinza. Tenho certeza de que a mãe está tirando o barro da calçada. Quase a vejo praguejando contra a chuva. Ainda existe a padaria do Tito. E os pais do Raul? Ainda moram na esquina? Como poderiam morar? Sou mesmo uma idiota. 20 anos e ainda acho que posso saber de alguma coisa. E por fim, voltar para quê? Para tia Tchela me dizer que estou gorda? Para a mãe voltar a me comparar com a Tite?
Como é que eu vou competir com a Titi, agora que ela se foi?